A Bíblia é um conjunto de livros que foram considerados canônicos pelos cristãos, mais precisamente 66 livros, que em sua maioria foram escritos por judeus, exceto 2 livros, o livro de Atos dos Apóstolos e o livro de Lucas. É um fato que os judeus interferiram e muito na Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Você com certeza já ouviu histórias sobre esse povo. Quem nunca ouviu falar de Daniel, Ezequiel e do próprio Jesus Cristo, que é o Salvador de toda a humanidade, além da escolha de Jesus por 12 apóstolos, que também eram judeus. Inclusive, Jesus vai citar algo muito curioso, que a salvação vem dos judeus. Entretanto, você sabe quem são os judeus? Você com certeza conhece os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, e geralmente apontam que os judeus são descendentes deles. O que não está errado, mas a resposta fica meio que incompleta, porque o título judeu não existia e nem era usado no período de Abraão. Mas hoje eu vou te falar qual a origem do povo judeu. Então aproveita e se inscreva, curte e ative o sininho para sempre acompanhar fatos bíblicos desconhecidos. Em 2000 a.C., Abrão, ou mais conhecido como Abraão, é um dos personagens mais famosos contidos na Bíblia e é de uma grande importância para a compreensão deste assunto. Ele é citado no livro de Gênesis. Abraão era um caldeu, habitante de Ur dos Caldeus, onde Deus o chamou e prometeu coisas grandiosas a ele, que uma em peculiar é que de sua semente viria grandes nações. Após isso ele desceu a Harã, e após a morte de seu pai Terá, ele migrou para Canaã. Nesse período não existia o termo judeu, afinal, Judá, filho de seu neto Jacó, não tinha nascido para Abraão ser da sua semente. Abrão era somente chamado de caldeu ou arameu, às vezes até de hebreu, por alguns povos cananeus, que devido a ele ser um nômade, que trabalhava com o pastoreio, migrando entre regiões. Nesse período, hebreu não se designava um povo, já caldeu representava os caldeus habitantes de Ur, e arameu representavam os habitantes de Harã. Após um período, nasceu Isaac, o filho da promessa que Deus fez a Abraão. De Isaac nasceu um filho, chamado de Jacó, aquele que teve o seu nome mudado para Israel, após pelejar com um anjo que representava a autoridade divina. Os descendentes de Israel, os primeiros, eram tidos como israelitas, por descenderem de Israel, que é Jacó. Israelitas são os filhos de Israel, mas também eram chamados de hebreus, de forma figurativa, mas a principal era israelitas. Com o passar do tempo, veio uma grande seca. Israel precisou descer ao Egito, e por intermédio de José, filho de Jacó, permaneceram ali. E com o tempo, foram escravizados pelos egípcios. Com isso vamos a 1500 a.C., onde Moisés, escolhido por Deus, libertou Israel, e migraram à terra prometida, passando 40 anos no deserto. Adentrou na terra prometida, parando o fluxo do Jordão. Nesse período, o sucessor de Moisés, que era Josué, assumiu a liderança desse povo. Após isso, eles entraram em Canaã e conquistaram a terra, destruindo diversas nações. Mas Israel caiu em pecado, se desviou. Com isso entramos no livro de Juízes, onde narra que Israel se desviou dos caminhos corretos de Deus. Com isso Deus os entregou para serem conquistados por outros povos. Através disso, esses povos influenciaram os israelitas, inseriram a língua hebraica, ou melhor falando, o fenício, como a língua principal de Israel.
Com esse domínio sobre Israel, Deus levantou juízes para corrigir, julgar Israel. Com isso apareceu diversos personagens, como Otiniel e Débora. Inclusive é nesse período que irá aparecer Sansão, aquele que matou 1000 filisteus com uma queixada. Após isso, com o decorrer dos anos, por volta de 1000 a.C., nasceu uma criança chamada de Samuel, que foi consagrada como um sacerdote. Ele ungiu Saul como o primeiro rei de Israel, devido à pressão que os israelitas estavam fazendo sobre ele, pedindo um rei para ficar como as outras nações. Saul se desviou e fez muitas besteiras, desde consultar médiuns à idolatria. Com isso, Deus mandou Samuel ungir outro rei, que seria Davi. Isso mesmo, aquele que derrubou o gigante, o filho de Jessé. Davi, o filho mais novo de Jessé, que reinou após Saul como o segundo rei de Israel. Nesse período, toda Israel, as 12 tribos, eram ainda unidas como uma única nação. Davi foi bastante perseguido por Saul e atacado. Mas, após a morte de Saul, em uma guerra, Davi reinou. Após Davi veio seu filho Salomão, o filho entre Davi e Betseba, aquele que sonhou e pediu sabedoria a Deus, e Deus a concedeu, que infelizmente acabou pecando e se envolvendo com diversas mulheres, e por causa do pecado de Salomão, Deus profetizou algo contra ele, mas disse que cumpriria no reinado de seu filho. E no reinado de Roboão, filho de Salomão, em 900 a.C., a profecia se cumpriu com a divisão das tribos. Israel era uma única nação, contendo as 12 tribos, e foi partida e dividida. Jeroboão se levantou e indagou Roboão, filho de Salomão, em relação aos impostos. Mas Roboão foi firme e negou o pedido de Jeroboão. Com isso, Jeroboão se juntou com as 10 tribos de Israel e se rebelou contra Roboão. Inclusive, eles chegaram a dizer: "O que temos nós com Davi?" Com isso, Israel se repartiu e formou 2 reinos, 2 nações diferentes, tidas como o Reino Norte e o Reino Sul. Reino Norte é chamado de Israel, pois contém a maior parte das tribos. A sua capital é em Samaria. O Reino Sul seria o Reino de Judá, devido a permanecerem apenas com 2 tribos, que é Judá e Benjamim, que eram unidas como uma única tribo. Lembrem-se, os 2 reinos são israelitas. Ambos são filhos de Jacó, ou seja, de Israel. Ambas constituem a nação de Israel. Por agora serem 2 reinos diferentes, criou-se a necessidade de criar nomes particulares para cada reino. O Reino Norte, com as 10 tribos, possuía sua capital em Samaria. Com isso, seus habitantes receberam o título de samaritanos. Vemos eles aparecendo diversas vezes na Bíblia, como Elias, Eliseu e Acabe. O Reino Sul, com as 2 tribos, recebeu o título de judeus. Isso mesmo, judeu, por causa da tribo de Judá ser a principal pertencente a esse reino. Possui a sua capital em Jerusalém. Em hebraico, judeus, ou seja, Yehudim, é derivado de Yehudá, que é Judá, de onde veio Daniel, Misael, Ananias e Azarias, habitantes de Jerusalém. Após a divisão das tribos, os 2 reinos pelejaram e brigaram entre si. Com isso, necessitou de interferência divina para proibir essas atitudes. Posteriormente, Jerusalém, o reino sul dos judeus, foram levados cativos à Babilônia por volta de 640 a.C. Após, foram conquistados pelos medo-persas em aproximadamente 530 a.C. e após
sofreram as consequências da helenização grega em 439 a.C. e depois conquistados pelos romanos, moldando todo o contexto do primeiro século, onde se iniciou o Novo Testamento. Já o Reino Norte foi abandonado por Deus, devido aos seus pecados. Deus os rejeitou, pois o seu coração não possuía arrependimento. Com isso foram conquistados pela Assíria e bastante mixigenados. Hoje em dia, inclusive, são chamados de as 10 tribos perdidas de Israel. No primeiro século, vemos uma atuação bem clara dos dois reinos. Quem nunca leu o texto de João, que comenta sobre a mulher samaritana, não é mesmo? A própria mulher samaritana citará que os judeus não conversavam com os samaritanos, devido a essa rivalidade, questionando como Jesus, um judeu, falava com ela, uma mulher samaritana. Esse acontecimento demonstra, de forma evidente, a atuação dos dois reinos e a sua existência na Bíblia. Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Bem curioso, não é? Acabamos de ver quem são os judeus e qual a sua origem, através do contexto histórico que explica de uma forma bem clara a existência do termo judeus e o motivo da sua existência. Embora atualmente vemos o termo judeu como um termo genérico aplicado à religião dos judeus, mas originalmente ele não é um termo de religião, mas de descendência. Você só é judeu se possuir descendência judaica. De fato, não tem como se tornar um judeu por adoção. Judeu se refere aos descendentes de Judá, habitantes do Reino Sul. Você conhecia o povo judeu? Deixe nos comentários. Não saia sem curtir, se inscrever e ativar o sininho para mais vídeos como esse.